Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar sobre a nossa disciplina, os conteúdos da nossa disciplina de ciências. E em ciências, já viram aqui, né? Tia deu aí uma de desenhista e desenhou uma árvore. Então, já sabe aí direitinho qual é o nosso assunto, o conteúdo que nós iremos tratar agora, não é isso? Então, quem falou aí que nós vamos estudar sobre as plantas, sobre os vegetais, né, sobre a fotossíntese, ó, acertou. Então, as plantas ou, né, vegetais são seres vivos e como todos os seres vivos, elas nascem, elas crescem, né, elas são capazes de reproduzir, de envelhecer e morrer, assim como nós seres humanos. Né? Então existe uma variedade muito grande de vegetais, né, ao conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, né, que é assim conhecida e vocês já sabem que é chamada de flora, né? Então, as plantas, elas são seres pluricelulares, né? Ou seja, elas são compostas de várias células, porém são diferentes dos animais, né? Porque elas conseguem produzir, elas conseguem o seu próprio alimento, né? E a partir da fotossíntese. Para realizá-lo, a planta precisa de água, de gás carbônico, né? De luz, da luz solar. Durante a fabricação do seu alimento, a planta ela produz também o gás oxigênio, que é liberado do meio ambiente. A fotossíntese, né, ela renova o ar. Por quê? Porque ele retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. E vocês têm aí no livro de vocês, na página 108, uma imagem representando bem direitinho. Olhem só. A luz do sol, ó. A luz do sol, o verde, as raízes. Então vocês podem observar aí bem direitinho no livro de vocês. As plantas, elas se dividem em partes. E cada parte tem uma função. Vamos ver? Então, nós temos as flores, né? Nas plantas, nós também temos as flores, as florzinhas. Nós temos as florzinhas, que elas são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta. Quando, perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza, elas conseguem depositar o pólen no estigma, na parte feminina, fecundando assim o óvulo, fecundando o óvulo e o ovário. Quando uma planta dá a florzinha, ela está em sua fase mais crítica, pois ela direciona toda a energia e a essa atividade. Os frutos, falando das flores, agora os frutos. Nós temos os frutos. Os frutos, eles são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento. A semente, ela é responsável pelas funções de reprodução, de dispersão, pois a partir dela, que novas plantas da mesma espécie são geradas, certo? Então, falamos das flores, dos frutos, agora vamos falar sobre as folhas.
As folhas, né? As folhazinhas, as folhas, elas são responsáveis pela fotossíntese, né? Por meio da captação da luz solar, né? Necessária à produção do seu próprio alimento, né? Pela respiração e transpiração, que são funções primordiais de um ser vivo, né? No reino vegetal. Tá? Então, as folhas, vem aí o caule, né? O caule, ele é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, né? Incluindo as seivas, que é o alimento das plantas. Falamos das folhas, do caule, agora nós temos a raiz, né? A raiz, ela é responsável pela fixação, né? E alimentação da planta. Uma vez que é responsável pela absorção dos sais minerais e da água necessários à sua nutrição. Ela funciona também como despensa, né? Ela é reservada os nutrientes. As raízes podem ser subterrâneas e traz nutrientes, né? Nutrição. Ela funciona também como em plantas aquáticas, terrestres, né? Aéreas, que são aquelas que ficam penduradas em muros, certo? E nós temos aí a nutrição das plantas, né? As plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, elas são classificadas como seres produtoras. A nutrição das plantas, ela requer a absorção da água, de sais minerais, do solo, do gás carbônico, do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, né, uma substância verde que existe nas folhas das plantas. A água, os sais minerais são retirados pela raiz da planta, né, do solo. Esses elementos, eles formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas. Quanto à seiva bruta, o gás carbônico e a luz, o sol, né, ele chega às folhas, iniciando-se assim o conhecimento da fotossíntese, que vocês já conhecem, né? O processo da fotossíntese ocorre dia e na noite, né? Juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, né, sobre o efeito da luz solar. Por isso que o sol é muito importante para a planta, além da água. A água é importante, mas o sol também né? Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás carbônico do ar, da água, né? Dependendo do ambiente em que a planta vive. Já na transpiração, elas eliminam a grande quantidade de vapor de água, né, através de minúsculas aberturas chamadas estomatos. Né? A transpiração, ela mantém o equilíbrio de água na planta e colabora, né? Colabora assim no ciclo da água. Como as plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, então elas são classificadas como seres produtoras, né? A nutrição das plantas, elas requer a absorção de água, de sais minerais, do solo, do gás carbônico, do ar, né? Então a raiz aí, ela retira a água e os sais minerais do solo, né, os transformam em uma solução denominada seiva bruta, né, que é levada assim pelo caule até
as folhas, certo? Bem interessante, né, meninos? Então, né, falamos aí, classificamos as partes de uma planta, no caso aqui da nossa árvore, que são as folhas, as flores, os frutos, o caule, a raiz, né? Falamos sobre o que cada um é responsável em fazer para que a planta fique firme, fique saudável, né? E que possa nos passar nutrientes, né? Como o fruto, né? Nós precisamos das árvores, das plantas para sobreviver também, né? Além do ar que ela produz para nós respirarmos também, precisamos da alimentação, que são os frutos que ela pode reproduzir, não é isso? Então, agora pegue um livro de vocês, façam a leitura, a atividade proposta, tá? E vamos à prática, né? Ler, interpretar, conhecer, buscar, faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, beijo no coração e faça as atividades direitinho, tá bom? Tchau, tchau!